Estou aqui na companhia do deputado João Willis. Deputado João Willis, diga-me lá, como é que a gente cura os gays? Com a Bíblia ou com o livro de medicina? É o Jung, é o Freud? Quem é que cura? É Jesus? Latuf, a homossexualidade não pode ser curada nem com a Bíblia, quer dizer, muito menos com a Bíblia, nem com o livro de medicina, porque a homossexualidade não é uma doença. E a gente só pode propor cura a doenças, ou seja, você só pode propor cura aquilo que você pode restabelecer o estado anterior, né? Uma pessoa com gripe, você propõe uma cura porque você pode restabelecer o estado anterior ao ataque do vírus da gripe, né? A cura, ela existe nesse sentido. E a cura médica existe nesse sentido. Isso não pode ser oferecido para a homossexualidade, porque a homossexualidade não é causada por um agente, não é uma doença, e só seria uma doença se ela fosse causada por um agente, uma bactéria, um fungo, um vírus. Né? Uma doença nesse sentido, uma doença orgânica. Ela não é uma doença psíquica também, né? Não é uma doença da alma. Até durante um certo tempo ela foi considerada uma doença da alma, uma doença psíquica, e a psiquiatria tratou a homossexualidade como doença. Mas a psiquiatria reviu os seus pressupostos, né? Claro que não foi uma concessão da psiquiatria, foi também um enfrentamento dos homossexuais que apresentaram contradiscursos, que fizeram um enfrentamento cultural e político para deixar claro que eles não eram pessoas em sofrimento psíquico, né? Não eram pessoas doentes. Então a psiquiatria reviu seus pressupostos e retirou a homossexualidade do código das doenças da alma, né, das doenças psíquicas. O mesmo fez a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doença, não é mais considerada uma doença psíquica. Então, nós já vamos aí quase 2 décadas, mais de 2 décadas que isso aconteceu, que a homossexualidade foi retirada dos códigos de doenças. Então, se já há tanto tempo a homossexualidade não é considerada doença, não se pode propor cura para a homossexualidade. O que está acontecendo no Brasil hoje é que muitos psicólogos cristãos, ou seja, na verdade cristãos que tiveram formação em psicologia, formação precária, porque alguém que sai de uma formação em psicologia acreditando que pode oferecer cura para a homossexualidade, essa pessoa tem uma formação bastante precária, porque essa pessoa sequer tem acesso à informação histórica de que a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças. Mas a verdade é que existem psicólogos com formações precárias, na verdade cristãos com formação precária em psicologia, que têm oferecido clandestinamente a cura para a homossexualidade. Por que eu digo clandestinamente? Porque hoje o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe psicólogos de oferecerem terapêuticas, né, terapias ou cura para a homossexualidade. Então, os psicólogos cristãos que oferecem essa terapêutica e essa cura estão agindo no vácuo da legalidade. Tanto eles sabem que estão agindo no vácuo da legalidade, que eles estão organizados para derrubar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia através de um PDC, um projeto de lei da Câmara, é um projeto de decreto legislativo. Ele chama PDL, chama PDC também, sabe? Há um PDC que propõe derrubar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe psicólogos de oferecerem terapêutica e cura para a homossexualidade, porque a homossexualidade não é doença, não é transtorno psíquico, portanto, não se pode oferecer cura nem terapêutica. Mas tem umas igrejas aí que você entra gay e sai hétero, né? Isso é charlatanismo, né? Na verdade, isso não é terapêutica, isso é charlatanismo. Olha, Latuf, existem homossexuais em sofrimento psíquico. É verdade, existem homossexuais que têm sofrimento psíquico, que se expressa numa culpa de ser homossexual, num vazio depois que goza, né, de se sentir sujo. Mas por que essa pessoa tem esse sofrimento psíquico? Porque ela vive numa cultura homofóbica, numa cultura que produz e reproduz os preconceitos sociais anti-homossexual. E a pessoa, desde muito nova, ela ouve esses preconceitos que se expressam através do insulto, através da injúria, da caricatura coletiva, do estereótipo, né, de todas essas formas discursivas que colocam a homossexualidade como subalterna, o discurso religioso, o discurso familiar, o discurso escolar. Então, uma pessoa homossexual nessa cultura,
ele experimenta um sofrimento psíquico, mas a maneira dele se livrar do sofrimento é ele passando da vergonha para o orgulho, é ele assumindo sua homossexualidade, contra tudo e contra todos, é ele aderindo à felicidade. A felicidade é colocar o ego dele, o eu dele, em sintonia com o desejo e não negar o desejo. Então, uma pessoa que já apresenta esse sofrimento psíquico, ela não pode, o psicólogo não pode, porque não há na literatura, na formação de um psicólogo, não há nada que sustente esse psicólogo a oferecer a essa pessoa em sofrimento psíquico como cura do sofrimento, reforçar esse sofrimento, porque é isso que eles fazem, né? Eles reforçam o sofrimento na medida em que eles garantem a essa pessoa que ele pode entrar nas normas da heterossexualidade, ou seja, ele pode desenvolver o desejo heterossexual. Isso não é verdade, porque a sexualidade humana, ela é plural, ela é diversa. Você nasce e você pode ser heterossexual, você pode ter uma orientação heterossexual, você pode gostar de pessoas do gênero oposto, mas você pode ser homossexual, você pode gostar de uma pessoa do mesmo gênero. E você pode ser bissexual, você pode ter uma orientação bissexual, você pode gostar igualmente da pessoa do mesmo gênero e de pessoas do gênero oposto. Ou seja, a sexualidade humana, ela é bastante plural, não dá para engessar a sexualidade humana, não dá para constrangê-las em normas. Então, o psicólogo não pode chegar para essa pessoa e dizer: olha, eu vou normalizar, eu vou normalizar a sua sexualidade, você vai sair do desvio que é a homossexualidade, eu vou botar você na coisa certa que é a heterossexualidade. Ele não pode fazer isso, porque isso não existe na literatura, nada, nenhum escrito que dê sustentação a essa proposição desses psicólogos. Então o Conselho Federal de Psicologia proíbe isso, e não, porque tem muita gente mentindo aí, dizendo que a resolução do Conselho proíbe, incide na liberdade da pessoa em sofrimento psíquico de procurar um psicólogo. Não é verdade. Qualquer pessoa que esteja hoje em sofrimento psíquico por causa da sua homossexualidade, ela pode sim procurar o psicólogo. Ela não é proibida de fazer isso, o Conselho não proíbe. Agora, o Conselho proíbe que o psicólogo que porventura for consultado por essa pessoa em sofrimento psíquico, o psicólogo que porventura oferecer cura para a homossexualidade, esse sim não pode exercer a profissão, porque está exercendo a profissão de maneira anticientífica. Ô Jair, você acha que as marchas do orgulho gay, né, as passeatas, elas têm dado resposta a essa homofobia promovida por religiosos? Você vê que o movimento está dando uma resposta à altura? Não acho que o movimento tenha dado uma resposta à altura, infelizmente, porque eu prefiro falar em movimentos, na verdade, movimentos LGBTs, porque nós temos um movimento hegemônico, que é aquele de colorido partidário, né, que no Brasil está muito partidarizado, né, uma militância até pela própria história do PT, porque o PT tem uma história, né, de relação com os movimentos sociais. Por conta dessa relação do PT com os movimentos sociais, muitas lideranças dos movimentos sociais, de uma maneira em geral, incluindo aí o movimento LGBT, foram cooptadas, foram convertidas em gestores públicos quando o PT chegou ao poder. E aqueles que não foram convertidos em gestores públicos dependem da verba do governo, de verbas do governo, para empreender alguns dos seus projetos, entre eles as próprias paradas do orgulho LGBT. Então as paradas, elas não têm dado, o movimento hegemônico não tem dado uma resposta à altura, e as paradas do orgulho LGBT, que seria um momento da grande politização, também não tem dado uma resposta à altura, porque as paradas dependem dessa verba governamental e, portanto, os líderes, os organizadores da parada se sentem engessados, constrangidos em criticar o governo na sua negligência e na sua insensibilidade para com a questão LGBT. E não adianta um governo se dizer gay friendly se ele não tem políticas públicas para os gays, né? O que acontece muito no Brasil é isso, assim, quadros dessa esquerda chegaram ao poder, mas não garantiram políticas públicas para as minorias. E aí essas lideranças cooptadas funcionam como uma espécie de escudo para ele, né? Não permite que a crítica exista a esse governo, né? Como o governo garante ali a parada, como o governo
subsidia algumas ações, não há crítica ao governo. Esses caras acabam blindando o governo. E não adianta dar dinheiro para parada se não tem política pública, né? Não adianta garantir o trio da parada. As paradas do orgulho LGBT viraram eventos de massa, viraram micaretas, carnavais. Eu acho que está na hora delas serem repensadas, né? Não que não haja uma dimensão política nas paradas. Há uma dimensão política, a política da visibilidade, a política do corpo, né? Todas essas outras expressões da política, elas estão lá, mas elas não bastam. É preciso que a gente também fique atento à política mais tradicional. É preciso que os gays façam cartazes, levem para as ruas. As paradas são quase ausentes de cartazes, né? Viraram uma grande festa. Então, para mim, não basta garantir o trio elétrico na parada se não tem recursos para políticas públicas de segurança, políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, políticas públicas culturais. Não há políticas públicas, não há garantido no orçamento do Estado, no orçamento do município, né? As secretarias não traçam políticas públicas, não convidam o próprio movimento a desenhar essas políticas. Ou seja, do que adianta a parada? Então é um cala-boca. E muitos ativistas têm se contentado com esse cala-boca. E os movimentos sociais, não só o movimento LGBT, mas todos os movimentos sociais, eles têm que ser radicalmente independentes, eles têm que estar acima de partidos, acima de governos, eles têm que dialogar com os governos e criticar os governos na ausência de políticas públicas. Eu até entendo que o movimento contenha representações dos partidos, claro, o setorial LGBT do PT pode ter uma representação dentro do movimento, assim como o setorial LGBT do PSOL, do PSDB, do PSB, todos podem ter representação dentro do movimento. O movimento não pode se deixar dirigir por esses partidos. O movimento não pode se colocar a serviço dos interesses do partido, seja ele qual for. O partido tem o seu projeto político. O movimento não tem que fazer parte desse projeto necessariamente. O movimento é independente. Então é isso que eu espero. Valeu, Jean. E por último, só rapidamente, olha, você abre o teu olho porque o Papa falou que o casamento gay ameaça a paz mundial, hein? Eu achei essa declaração do Papa uma declaração lamentável, e a crítica que eu fiz foi uma crítica ao Papa como uma liderança religiosa e política que fez um comentário infeliz em relação a um direito que é nosso como seres humanos, né? O direito ao casamento está ligado ao direito inalienável à vida, à felicidade e à liberdade. O Papa não tem o direito de publicamente pressionar, chantagear os líderes mundiais, né? Os presidentes. O Papa não tem o direito de chantagear indiretamente essas lideranças para impedir... de chantageá-las de modo que elas neguem nos seus países o direito ao casamento civil aos homossexuais. Primeiro porque se trata do casamento civil e não do sacramento do casamento. O casamento civil não é do interesse da igreja, não é da alçada da igreja. Não é, porque o sacramento do casamento pode sim ser da alçada da igreja, mas não é da alçada o casamento civil não é da alçada da igreja. Compreendeu? O sacramento do casamento, sim. O casamento civil, não. O casamento civil é um direito civil garantido pelas constituições das repúblicas laicas. E numa república laica, Estado está separado de igreja. Então, quando eu fiz a crítica à fala do Papa, era uma crítica ao Papa, não à comunidade católica, porque eu tenho muitos amigos católicos, a Igreja Católica contém uma diversidade católica, que é um grupo organizado de LGBTs dentro da própria igreja. A Igreja Católica, ela não tem só a direita católica, ela tem a esquerda católica, que se expressa nos movimentos pastorais e nas comunidades eclesiais de base, que lutam pela justiça social, e essas pessoas são favoráveis ao casamento civil igualitário. Então não foi um ataque à comunidade católica, porque minha mãe é católica, porque eu respeito muitos católicos. Foi uma resposta à fala do Papa, que se meteu num assunto que não é de responsabilidade da igreja. O casamento civil não é da responsabilidade da igreja. Casamento civil não é sacramento do casamento. Portanto, o Papa não tinha o direito de fazer uma fala na sua mensagem de Natal, uma fala que acaba por estimular o ódio aos homossexuais. Muito obrigado aí pela sua atenção, João Willis. Obrigado. Grande abraço.